Gente, eu tô muito feliz de estar aqui de novo gravando no AP Tela Viva, dessa vez para mostrar a reta final da obra. O primeiro vídeo que a gente tem da série aqui desse apartamento é mostrando o apartamento antes da obra começar. Então a gente está num momento bem simbólico, a gente está aguardando agora a entrada da marcenaria. Então tá um ponto muito legal para ver as soluções que a gente criou, os acabamentos, e aí eu vou tentar dar uma pincelada aqui em tudo para mostrar para vocês, porque ficou um projeto e um apartamento, uma reforma muito legais e que a gente está amando ver isso aqui e acompanhar. Bom, então vamos aproveitar que a gente já está aqui para começar a falar de algumas coisas muito importantes para esse projeto. A primeira, que é um dos grandes destaques, foi mostrar os cobogós, que eles estavam escondidos atrás de algumas paredes, então a gente tentou abrir o máximo possível para deixar eles o máximo aparente que dava, e isso foi um pedido da cliente também, e a gente ficou super feliz porque a gente adora, né, esse elemento que é tão característico de Brasília, tão característico do modernismo, que, enfim, tá meio que enraizado aqui nas nossas memórias de quem mora aqui em Brasília, então era um elemento importante para esse projeto. A gente tem também uma integração maior já desses espaços e eu vou pegar agora a câmera para poder mostrar aqui em primeira pessoa a partir da entrada, da segunda entrada do apartamento, que é essa aqui, e aí depois eu vou para a sala, que é a primeira entrada. Bom, gente, vamos lá. Aqui, como eu falei, é a segunda entrada e a gente tem agora os cobogós muito parentes. Então, quando a gente entra daqui, a gente já dá de cara com essa lavanderia nova. A gente usou aqui um mármore muito bonito, se não me engano, acho que é mármore branco cintilante. Ele tem alguns nomes. Ele tem uma textura, uns veios, umas cores muito bonitas. O tanque aqui, então vamos ter um armário que vai ser a máquina, e a gente vai ter um armário que vai esconder um pouco mais a lavanderia daqui. Inclusive, vai ter uma parte dele que vai tampar o acesso da nossa visão aqui da entrada. A gente vai ver mesmo ele quando a gente chegar um pouquinho aqui pro lado. Isso tudo não vai esconder totalmente a visão que a gente tem dos cobogós ali da sala. E, inclusive, falando aqui dos cobogós, a gente criou essa janela, né? Então a gente pode abrir aqui metade desse vão, que é bem grande, aí circula bastante ar. A gente tem uma iluminação aqui, que à noite vai dar um efeito bem interessante. Eu posso até ver se eu consigo achar aqui o circuito dela para mostrar, não sei se vai dar para ver, porque aí ilumina os cobogós, isso aqui dá um efeito bem interessante, bem legal. A gente achou que ia ser muito bonito assim à noite. Aqui, como vocês viram, tem as luzes do teto. Isso aqui são as paredes onde estão correndo todos os canos, porque ali atrás a gente tem a cozinha. E aqui é onde vocês estavam ali no começo do vídeo, ali na sala. Então aqui a gente já tem o na primeira grande intervenção do projeto, que foi fazer essa integração dos ambientes. Aqui é onde a gente vai colocar a mesa de jantar. A gente fez essa integração em parte porque a gente tinha uma sala, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ela já era uma boa sala, e era uma sala que tinha 2 ambientes. Usava-se antes aqui para estar com televisão e aqui para jantar. Só que a gente queria, criar 2 ambientes de estar. Ali, não sei se vocês lembram, era aqui isso aqui era fechado, com uma jardineira, era bem bonito, mas como a gente tem essa vista exuberante aqui né, das árvores, e a nossa cliente gosta muito disso, tinha muito esse desejo de ter mais contato com essa parte de fora, a gente abriu e transformou isso numa segunda varanda. Essa varanda já existia antes, e a gente, né, trocou o piso. Aqui já entra um pouco das ideias de cores e tudo que fazem muito sentido para ela. A gente usou bastante azul, usamos verde também nesse projeto, que são cores que ela adora. Como ela gosta muito desse contato com a natureza, a gente vai encher de plantinhas aqui, vai ficar muito legal. Um outro ponto interessante aqui nessas varandas, já que eu comecei a falar aqui delas, a gente usou, diferente dos ladrilhos dali, que são azuis, aqui, eles têm o fundo azul e eles têm esse desenho. Os ladrilhos são da ladrilharia aqui de Brasília.
e deram um charme muito legal. Isso aqui a gente desenhou, foi um pedido da cliente também, uma bancada, a gente fez ela de concreto e ela tá engastada. Isso aqui é uma estrutura, né, tudo de concreto também, bem resistente, bem duro, inclusive a parte da jardineira, que foi difícil tirar, o pessoal falou, mas ele tá engastado aqui, então ele entra um pouquinho na parede e o ferro que sustenta essa prateleira meio que se amarra no ferro que tem dentro dessa estrutura. Então isso aqui tá bem resistente e é uma bancada pra gente colocar umas banquetas aqui e ficar observando aqui o movimento, tomar um chá da tarde, tomar um vinho no final do dia. Então foi essa a ideia de criar esse espaço aqui. A outra varanda vai ser usada mais para colocar bastante vaso, bastante planta, uma poltroninha aqui também, mas ela vai criar essa conexão aqui com a sala de estar, que vai ter televisão ali, a entrada, e aqui a gente já vai ter de cara essa vista, esse acesso aos cobogós, que dá todo um charme, traz bastante ventilação e mais iluminação. Aqui a gente vai ter o segundo ambiente da sala, então a gente criou uma estante, eu vou inclusive deixar a câmera assim, mais ou menos nessa posição, tá com as coisas de obra guardado, né, mas eu vou colocar uma imagem do projeto aqui, para vocês verem qual que era a ideia aqui inicial para esse lugar. Inclusive, se vocês repararem, a gente já consegue ver a primeira adaptação que a gente precisou fazer aqui, porque a gente não tinha previsto colocar um forro. O que, no final das contas, a gente achou que foi até bom, porque deu ainda mais uma sensação de continuidade quando a gente entra lá na cozinha. Porque não existe, a gente achou, por ter esse pilar aqui, a gente imaginou que fosse ter também uma viga que pegaria ali, né, essa parede da porta e viesse aqui de fora a fora, conectando essas estruturas. Mas não tinha. Então essa viga não existia e a gente, para não ter um dente, assim, meio só por ter, a gente optou por trazer o forro aqui, trouxe essa conexão mais forte, a gente achou, ficou bem legal. Ali entre os pilares também não tinham viga, a gente imaginou que fosse ter, o que foi bem interessante, mas a gente criou isso aqui. Então, a gente, ao invés de criar a iluminação para fora, a gente embutiu, e aqui a gente aproveitou para criar uma sanca. Então, quando tiver a cortina, vai ter luz também saindo aqui desse espaço aqui que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto, mas vocês estão vendo que tem um espacinho aqui, né, então vai ter cortina e iluminação. Então a gente conseguiu criar um pouco mais isso. Bom, com essa integração dessa parede aqui, a gente tem agora acesso direto à cozinha e a um terceiro ambiente que a gente criou na sala. Então, além dos 2 ambientes de estar, aqui vai ser o jantar, e ali vai ter um armário que vai esconder um pouco essa parte da lavanderia. E, gente, o grande destaque aqui desse ambiente, que criou-se contrastado com a cor do piso, é a ilha aqui, desse apartamento, que ficou sensacional, linda. Essa pedra é uma pedra maravilhosa e a gente queria que ela ficasse bem destacada. Gente, eu até voltei a câmera pra cá pra gente falar um pouco mais sobre essa ilha, essa bancada, essa pedra, que a gente já sabia que ia ser um dos grandes pontos de destaque desse projeto. A gente tá aqui meio que no coração da casa e a gente queria ver muito, assim, de perto, esse contraste do piso azul com essa pedra branca, que é uma combinação de cores, assim, clássica, né, muito bonita. E a gente ficou doido. Tá lindo, essa pedra maravilhosa. E a gente colocou ela nessa ilha, que tem um pouco mais de 4 metros, uns 4 metros de comprimento. Eu não me lembro agora de cabeça, mas é por aí. E a gente vai ter a cozinha funcionando basicamente aqui. E nesse nicho também, que é com a mesma pedra. E no fundo a gente usou o ladrilho com fundo azul e um outro desenho. Então a gente criou essa dinâmica aqui nos desenhos dos ladrilhos do apartamento que vocês vão ver no resto dos ambientes. E para falar um pouquinho mais sobre essa pedra aqui, que é um mármore, e normalmente mármores eles não são tão resistentes assim para serem usados em cozinha, mas esse aqui eu acho que vale a pena. Eu até trouxe minha colinha para falar melhor para vocês. É um mármore dolomítico, ou seja, ele é uma pedra, uma rocha natural que é rica em dolomita, o que dá mais resistência
e a riscos e a calor. E ele é um mármore menos poroso do que os mármores convencionais. Então ele funciona sim para ser usado em bancada de cozinha. E a gente aproveitou e é uma pedra que, assim, é linda, né? Não tem nem o que falar. Vamos falar então um pouco mais da cozinha. A gente começa aqui nesse espaço que é entre a sala, a cozinha e a sala de jantar. A gente criou esse nicho aqui que ele é vazado para nossa cliente conseguir colocar umas banquetas e fazer aquela refeição rápida, uma coisa um pouco mais informal. Aqui a gente vai ter um conjunto de armários, o cooktop, que vai ficar posicionado aqui com uma coifa aqui que vem em breve. A gente posicionou aqui mais ou menos nesse ponto, então quando ela estiver cozinhando, a gente tem uma vista muito legal aqui da sala, inclusive dessa vista maravilhosa, e uma vista de quem estiver aqui na mesa de jantar, a gente pode conversar e, enfim, enquanto estiver fazendo alguma coisa. Isso aqui a gente não vai ver, porque vem um armário aqui, então a gente não vai ter essa visão dessa parte pra cá, só daqui pra lá. Então, seguindo, a gente tem um espaço aqui para máquina de lavar louças e a parte de lavagem que a gente deixou aqui mais recuadinha. Então, se eu der a volta, a gente vê que a cuba fica ali relativamente mais discreta, recuadinha. E aqui a gente tem um nicho que vai servir como uma bancada de apoio, vai conseguir colocar, máquina de café ou então um air fryer, coisas assim, dá para usar como um apoio à cozinha. A gente vai ter uma série de armários aqui em volta desse nicho, então ele vai estar centralizado nesse armário. Inclusive aqui a gente tem uma iluminação que ficou muito bacana e dando, assim, um reforço a essa textura do ladrilho, que conversa com o piso aqui. E vai ficar muito legal. Aqui a gente tem 2 acessos para parte de tomada, né, que vai ficar dentro do armário, pra gente não ficar vendo nenhuma tomada aqui, interferindo nos ladrilhos. Aqui a gente tem a parte da lava-louça, como eu falei, e a pia. A gente vai ter um triturador ali embaixo, uma pia bem generosa, muito boa, grande, com essa torneira aqui, esse misturador, na verdade, que tem essa saída aqui da mangueira, o que é ótimo para ajudar na hora de lavar as louças. Aqui do lado a gente vai ter uma calha, úmida. Então a gente vai ter vai ter um suporte aqui em cima para secar a louça, né, algum parte da louça, porque como tem a lava-louça, parte dela vai secar aqui, então a gente consegue ver que quando tem isso precisa ter um ralo, né, assim como o da cuba. Então por baixo, isso fica mais ou menos assim, e a água que for pingando ali das louças, ela vai ter que entrar aqui no sifão, junto com a água que sai aqui da pia, certo? Aqui a gente fez esse frontão para ela conseguir apoiar algumas coisas aqui, a gente não quis carregar muito, até porque aqui atrás tem aquele armarião e vai ter bastante espaço. E aqui a gente fez também uma iluminação de apoio embutida na pedra e ficou muito bonito. Tá lindo isso aqui. Aqui a gente tem, onde tá essa escada, vai ter uma torre quente, então ela vai, como é muito alta, né, ela vai até o forno, e aí a gente vai ter forno e micro-ondas e no final, o maior elemento, assim, da cozinha vai ficar bem discretinho ali atrás, vai ter a geladeira. Então, por isso mesmo, a gente criou essa parede aqui nos cobogós para proteger a geladeira e a gente também não quis deixar de abrir isso aqui o máximo possível. Então, a gente tem também essas janelas de cobogó do lado de cá. Aqui já está aberto, então a gente pode fechar quando necessário. Aqui a gente tem o acesso para o banheiro, que vai ser usado como um banheiro de serviço, um lavabo extra. Que na verdade não é um lavabo, né, porque ele tem um chuveiro. Então a gente deixou ele assim, com o piso seguindo de ladrilho. Aqui a gente vai fazer um armário, um espelho bonitinho. E a gente usou esse azulejo branco que a gente adora usar também, que fica bem discreto, fica muito bonito. Nicho de fora a fora.
E aqui a gente tinha já uma janela alta, mas a gente abriu mais esse vão, a gente não quis também deixar ele muito, assim, para baixo, para conseguir colocar uns cabidinhos aqui, então vai ficar bem legal. E aí a gente usou o vidro canelado aqui. Então essa aqui é a nossa vista desde o final da cozinha até chegar na sala. E aqui a gente vai ter um roupeiro para, enfim, fazer a transição para a área íntima. E aqui também nessa transição a gente tem o lavabo que eu já mostro. Bom, liguei aqui as luzes para a gente conseguir ver o que é que a gente imaginou para essa parte também, que já aproveitar que já tá algumas coisas prontas. Como eu falei antes, a gente tem a iluminação dessa prateleira da pedra, a iluminação do nicho aqui da bancada de apoio, a gente tem as luzes centrais de spots e a luz do Copacabana, né? Então essa parte da cozinha ficou suprida com essa iluminação. E aí eu vou ligar aqui na frente. Bom, consegui ligar essa luz aqui que a gente fez separada. Então ela vai poder optar por iluminar essa parte aqui da bancada, onde a gente tem as banquetas, ou não. Então ela vai poder ter essa opção. Aqui a gente fez uma iluminação bem legal. A gente vai ter um pendente aqui para mesa de jantar, que não está aqui ainda na obra, mas a gente criou um rasgo de luz aqui, um sopro de luz, porque não é uma sanca iluminada, mas sim uma tabica iluminada. Eu vou mostrar para vocês. Pronto. Então, como vocês podem ver, ela entra nessa linha de um rasgo de luz, né? Porque ela atravessa, vai de fora a fora, mas ela é bem mais sutil, ela é bem mais suave. Uma sanca, ela tem um espaço maior normalmente, o que permite que a luz vaze mais, digamos assim. É o que a gente usa nos cortineiros, ou então em sancas, assim, sem a cortina, funciona. Nesse caso, a gente quis trazer uma iluminação que fosse mais de efeito, pra gente, pra ela poder, às vezes, ligar menos luzes, trazer, né, pra fazer um jantar, fazer uma coisa um pouco mais intimista, uma luz mais confortável, mais aconchegante. Então a ideia aqui dessa tabica foi essa, trazer só esse sopro, né, de luz. Então a gente vai ter isso com o pendente e as luzes ali da lavanderia, como os spots aqui desse teto. Bom, gente, vamos sair aqui dessa parte da cozinha e começar a entrar na parte íntima do apartamento, começando aqui por esse corredor. Então a gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui, a luz, a gente vai ter um armário. Isso aqui tá assim porque eles aproveitaram os ladrilhos, né? Mas vai ter um armário aqui em cima, então a gente não vai ficar vendo isso. Mas quando a gente entra aqui no lavabo, a gente fez propositalmente esse mesmo desenho que a gente tem aqui nesse frontão, ele vai se repetir, porque essa parte aqui a gente fez toda lisa. E aqui ele vai começar a ganhar uma camada de textura e vai subir aqui nessa parede. E aí o resto, a gente fez as outras paredes todas num painel de madeira. E isso aqui vai ficar legal, porque quando a gente colocar o espelho aqui, que vai ser bem grande, vai refletir, então vai ficar assim, vai ficar bem interessante, né? Lavabo a gente tem essa liberdade criativa. Vou ligar aqui a luz com o, a ventilação aqui do lavabo. Tá meio alta, a gente vai ver se consegue ajustar. Mas a gente colocou então a bancada num mármore travertino, e ele tem esse acabamento, se eu não me engano, acho que é levigado. A gente precisa confirmar, mas ficou muito bonito. Combinou, assim, com o tom da marcenaria que a gente vai... Ela ainda tá sem os acabamentos de verniz, essas coisas. Então a gente consegue ainda dar uma tonalidade, mas a ideia é que ela fique um pouco mais pro frejó natural mesmo, que é essa madeirinha frejó. E aí a gente colocou aqui no lavabo para conversar com esse tom da madeira, a gente trouxe os metais dourados, né? Essa aqui é a linha da Deca, se eu não me engano acho que chama Deca U, e ela tem o acionador aqui, a válvula, aqui a duchinha também a gente colocou nesse, a descarga, e aqui a gente vai ter a solução de iluminação que a gente adora colocar nos projetos, são dois globinhos de vidro, um vidro fosco assim, e vai ficar aqui complementando a iluminação do espelho. Aqui de novo a gente fez a luz com a mesma ideia
da tabica ali. Então a gente vai ter esse sopro de luz, né? Óbvio que ainda faltam alguns ajustes aqui, mas a ideia é essa aqui. E ficou um lavabo bem interessante, bem bonito. A gente gostou muito aqui do resultado. Tá lindo esse aqui. Ah, um outro detalhe que eu lembrei. Aqui a gente vai ter uma parte para colocar, enfim, toalhas e tudo que daí ela consegue, como não tem armário, a gente consegue armazenar aqui nessas prateleirinhas aqui que a gente desenhou. Então, às vezes também colocar uma cestinha com papel higiênico, coisas assim. Então vai ficar bem interessante isso aqui tudo. Bom, gente, terminamos aí a nossa parte social. Sala de jantar, cozinha, tudo integrado, lavabo aqui, o roupeiro que tá aqui também. Então a gente começa a entrar agora na parte mais íntima do apartamento, onde a gente tem as duas suítes e um escritório. Então a gente dividiu esse projeto assim. Do lado de cá do apartamento, que é onde a gente tem a sala e aquelas varandas com aquela vista para as árvores, a gente tem mais próximo da sala aqui, um quarto que é usado como escritório e vai se manter assim. Vindo aqui mais para trás, a gente tem um segundo quarto também com aquela varanda e com a vista para as árvores, que originalmente não era uma suíte. A gente tinha aqui atrás de mim uma porta para um banheiro social. Mas aí a gente queria, a pedido da cliente, inverter isso. Então a gente fechou essa porta e abriu para esse quarto do lado de cá, né? Para um quarto que a gente apelidou de quarto varanda, porque ele tem a varanda, ou então um quarto verde. E aí vocês vão entender agora que a gente vai começar a ter um pouco mais de cor, sem ser só o azul. A gente criou um quarto todo nessa paleta mais esverdeada, do lado de cá. Dois, na verdade, né? O escritório também seguiu. E aí a gente tem suíte varanda ou suíte verde, que a gente tem esses apelidos internos aqui. E a gente criou também para esse quarto um closet. Do lado de cá, que é onde a gente tem aquela fachada praticamente inteira de cobogós, né? A gente está falando aqui do lado da cozinha, da lavanderia, do lavabo, né, que vocês estão vendo aqui. A gente tem um terceiro quarto. Ele já era uma suíte antes da reforma e a gente manteve ele assim e a gente mudou algumas coisas. Aqui, não consegui mostrar para vocês, eu vou tentar fazer um take em cima desse vídeo para mostrar o piso dessas áreas aqui. Tanto dessa parte dos quartos como na sala, porque a gente tem dois tipos de piso de madeira. Eu até mostrei isso no vídeo anterior do tour no apartamento antes da reforma começar. Mas aqui eu acho que eu consigo levantar um pouco e eu vou trazer a câmera depois. A gente tem um piso de madeira original no apartamento, num taquinho pequenininho, numa paginação dama, que faz um desenho assim diferente, intercalado, é bem bonito. A gente adora, né, piso de madeira e quando tem original a gente tenta preservar o máximo possível. Já na sala, a gente tem um piso de madeira mais largo, ele é uma tábua corrida com umas madeiras mais largas assim, no comprimento da sala. Aí eu vou tentar dar um jeito de mostrar isso pra vocês aqui em cima desse take. Então a gente tem esses dois pisos, os dois originais, e aqui onde a gente teve bastante intervenção de mudança de alvenaria das paredes, a gente mudou muita coisa, tirou, quebrou o piso antigo, que era uma cerâmica, que não fazia muito sentido para o cliente, a gente usou ladrilho hidráulico, né, como vocês viram aí nos takes anteriores. Bom, vamos entrar então em conhecer como que tá essa parte aqui. Como eu falei, do lado de cá, a fachada, onde a gente tem as varandas, e aqui a gente manteve floreira, na verdade, né? Antes, esse quarto também tinha essa parede aqui, né, a gente não tinha isso aberto, com essa jardineira aqui. Esse aqui é um quarto que a gente preservou, então a gente não fez grandes alterações, porque ele já estava um bom uso, ele já tinha essa mesa aqui, que a nossa cliente falou que ela ia continuar usando como escritório. Aqui tem o piso de madeira que eu comentei nessa paginação, então ele estava bem preservado, o uso ia ser mantido. A gente sugeriu aqui móveis novos, uma pintura aqui, então como eu falei, do lado de cá a gente usou essa cor verde nos ambientes, para reforçar essa conexão com essa jardineira que fazia muito sentido para nossa cliente. Então a gente fez aqui verde com as luminárias
Esse armário é um armário original, original não, mas ele já estava aqui antes da reforma, então a gente manteve ele, ele vai passar por uma pequena reforma, na verdade. E aqui é a floreira que eu comentei, eu acho que vale a pena, porque ela tá bem frondosa, tá muito bonita e realmente ela dá um clima aqui dentro bem agradável. E ela meio que complementa, assim, com uma camada, a esse visual que a gente tem das árvores, né, que é muito bonito. Então, assim, realmente é um espaço muito agradável para você fazer um home office aqui. E aqui vocês podem ver, a floreira não ocupa o espaço inteiro. Aqui a gente vai ter as condensadoras de ar-condicionado ali embaixo. Acho que dá até pra ver a pontinha dela ali. Então, vamos voltar aqui pra gente ver aqui o vizinho desse quarto, né, seguindo nessa fachada aqui das árvores, a nossa suíte varanda ou suíte verde. Vocês vão entender por quê. Aqui a gente tem aquele mesmo piso da madeira, porque ele segue, né, na verdade, a paginação aqui, ó, ele vai inteiro, a paginação dama. A gente abriu essa varanda, ela não existia antes, então aqui era aquela parede da floreira, mas a ideia aqui vai ser colocar umas cadeiras também para nossa cliente, quando acordar, né, a cama vai estar aqui, que ela vai acordar com essa vista, por isso que ela quis ficar com esse quarto, por isso que a gente transformou esse aqui numa suíte. Ela vai acordar e se deparar com essa vista aqui deslumbrante, maravilhosa. A gente fez essa porta nova, seguindo o padrão do condomínio. E aqui a gente tem o ladrilho verde, que ele segue o mesmo desenho, então, da sala. Então a gente tem esse que é uma quininha aqui, só que na sala a gente fez ele azul, porque lá era tudo azul, e aqui a gente fez ele verde. Igual nós fizemos aqui. Então, antes, a gente tem 2 coisas. A gente tinha o banheiro social, que abria pra cá, e era fechado pra cá, e a gente tinha um armário embutido aqui de fora a fora. Então, o que que aconteceu? A gente tem uma estrutura aqui que a gente não conseguia tirar, então tem esse rebaixo, que a gente aproveitou para alinhar com o do banheiro, criando aqui, né, uma coisa única. O banheiro, ele era dividido aqui, justamente onde tem esse pilar e esse cano, eles estão alinhados, então existia uma parede aqui para formar esse espaço aqui que era um armário. E aí a nossa ideia foi, era um banheiro muito grande, então a gente conseguiu jogar essa parede para trás, para, ao abrir isso aqui, a gente criar um closet com 2 armários assim, um de frente para o outro, pra gente meio que manter a mesma quantidade de armário, que tinha aqui antes, quando ele era comprido, só que ele dividiu agora em 2, e o acesso para o banheiro aqui no meio. Aí óbvio que isso aqui foi uma das surpresas de obra, a aparição desse pilar e desse cano que é um cano de águas pluviais, então ele vai em todos os apartamentos, ia ser complicadíssimo mexer, ele é um cano antigo de ferro, então a gente não, conseguiu desviar nem nada. Então a gente teve que, durante a obra, fazer uma adaptação no desenho da marcenaria, que vai entrar aqui para criar um dentinho dentro do armário, isso a gente resolveu. Mesma coisa do lado de cá, onde a gente tem esse pilar que, obviamente, é parte da estrutura do prédio, então a gente não pode mexer. Então a gente vai criar um dente aqui, a gente vai fazer uma porta só com prateleiras que vão fazer justamente esse desenho aqui, vai fazer um L. Então a gente vai ter várias prateleirinhas assim. E aí a cliente topou. Do lado de cá a gente consegue ter 2 portas com cabideiro, gavetas, normal. E aqui a gente, né, dá nome ao quarto da suíte verde, porque a gente colocou esse piso de ladrilho verde seguindo a mesma cor da varanda. A gente trouxe ele até aqui, até a área do closet, porque inicialmente a gente que iria completar com o piso de taquinho, mas ia dar muita diferença visual se a gente fizesse isso. Então, por exemplo, esse aqui a gente vai restaurar, então vai lixar, vai fazer um novo acabamento,
e ele vai ficar com uma carinha de novo. Só que mesmo assim, se a gente colocasse uma madeira igual, do mesmo tamanho, preenchendo essa região aqui, ia ficar muito nítido que era um piso mais antigo e um piso novo, ia dar muita diferença mesmo restaurando esse aqui. Então a gente pensou: "Ah, vamos puxar o piso de lá e colocar aqui, já que isso aqui vai ser um closet, os armários aqui vão ser verdes, então a gente cria um fundo verde aqui para esse ambiente". Então vamos ver ali o banheiro como tá. Aqui a gente vai fazer uma porta de correr, branquinha com um vidro canelado, que aí a gente consegue, como não tem janela, pelo menos essa luz que vem aqui da varanda vai, né, como vocês estão vendo, vai entrar um pouco, pra complementar e não ficar só na luz artificial. Então a gente vai ter o vaso, e aí foi uma manobra, tá, gente, porque o vaso antes ele era assim, nessa parede, a pia era nessa parede aqui que a gente tirou, então vocês estão vendo aqui a movimentação que a gente fez, diminuindo um pouco esse banheiro, mas mesmo assim é um espaço muito bom. Então a gente colocou pia aqui e o box. O box já era aqui, só que ele era, mais largo, né. Mesmo assim aqui a gente tem 1,54 m de box, então ainda é um banheiro muito bom. Então a gente desenhou isso assim, o ladrilho aqui, aqui na área do box, que é uma área molhada, a gente desenhou, ou desenhou não, a gente colocou esse ladrilho no fundo branco, com esse desenho de flores que foi um pedido da nossa cliente, que ela queria trazer mais, esse desenho floral mais ainda para dentro dos espaços. E aí ficou bem bonito, a gente adorou. A bancada, assim como na lavanderia, a gente usou esse mármore, e aí tudo bem usar nos banheiros mármore, porque a gente tem um material que vai ter basicamente água ali caindo. Aqui a gente vai fazer um espelho, umas prateleiras, e aí iluminação. Aqui tem um, toalheiro elétrico, então ele vai ser bom para aquecer, né, já que a gente não tem janela nesse banheiro. Aí aqui a gente tem spots, a gente tem uma sanca que ela tem uma luz dupla, então se ela quer uma luz mais amena ou uma luz mais forte, ela consegue controlar. Aqui no vídeo não dá pra ver, assim, como tá de dia e tá no vídeo, não faz tanta diferença, mas ele fica bem interessante, dá uma luz mais forte um pouco, ou então uma luz mais fraquinha, caso ela queira só uma ambientação. Isso aqui ainda acho que vai ter algum ajuste. E aí ficou assim. Então isso aqui é uma sanca, tá vendo que a luz vaza mais? Ela, né, espalha um pouco mais. E aqui a gente vai ter uma luz, opa, bem mais intensa e direta, né, então ela joga já direto pra cá, porque aqui a gente tem a bancada, então pra usar de maquiagem e tudo. E aqui é a pedra que eu falei, é um mármore branco cintilante, ele tá polido, é bem bonito esse mármore também, ele é super delicado, ele tem uma textura, parece uns cristais, assim, eu acho que é bem bonito. A gente adora usar ele, porque ele lembra muito a arquitetura de Brasília dos anos 60. Assim, ainda tem vários lugares, a gente vê muito os apartamentos antigos com essa pedra, a gente já usou em outros projetos, é muito lindo. Bom, gente, para complementar essa parte da iluminação do lado de cá, do lado da suíte verde, a gente tem, deixa eu ver se eu acho qual que é, uma luz central, e a gente colocou esse difusor, assim, que é bem bonito, ele é simples, assim, minimalista, e dá uma luz geral no quarto. Aqui, onde a gente tem a parte da cama, vai ter uma cabeceira de madeira também, e com uma iluminação embutida para trazer uma opção de luz indireta para o quarto. E aqui nas paredes a gente tem essas arandelas que o pão já existia e a gente trocou o equipamento. A gente colocou essa arandela que ela tem essa estética mais retrô, que a gente gosta muito, e a ideia aqui é que ela possa jogar a luz para cima. Mas como vocês viram, ela tem essa flexibilidade para se movimentar. Bom, gente, vamos mudar agora de lado e passar para o lado de cada apartamento. Mas só para situar vocês, a gente estava ali na sala, a sala é pro lado de cá, onde a gente tem aquelas varandas,
esse é o quarto do escritório, que é o mais próximo da sala, que a gente não abriu varanda, a gente manteve na jardineira. E aqui é o quarto que a gente tirou a jardineira e abriu uma varanda também. Então a gente tem esse lado do prédio e o lado aqui onde a gente tem os cobogós do lado de lá, lavabo, outro banheiro, a gente tem a outra fachada do prédio com esse quarto que já era uma suíte antes e a gente reformou basicamente o banheiro e sugeriu algumas coisas aqui para esse quarto. Esse aqui vai ser o quarto azul, suíte azul ou suíte cobogó. Porque a gente trouxe para cá também um tom de azul, que é legal para o quarto, porque é um tom mais sereno, assim. E a gente tem aqui, como vocês podem ver, não é uma vista como é do outro lado, cheia de árvores e tudo. Aqui tem um estacionamento, então é uma área mais movimentada. O lado de lá é mais tranquilo, por isso que a nossa cliente resolveu abrir o banheiro para o quarto de lá e transformar aquele na suíte principal dela. E aí aqui a gente tem o nosso closet, é um closet existente, a gente tirou as portas e vai trocar por portas novas, vai fazer uma reforma interna. Essa foi a nossa interferência aqui. E também no banheiro, e aí, como vocês podem ver, a gente já tem o azul de volta. Então a gente tem aqui o ladrilho com fundo azul e o desenho é o pétala, que é um ladrilho que a gente desenhou para a ladrilharia aqui de Brasília muitos anos atrás para uma outra cliente nossa, e ele entrou em linha. Então ele é um ladrilho muito legal. A gente gosta muito porque ele tem só na pontinha, o desenho de uma pétala, mas quando você, junta alguns, você pode formar uma florzinha completa, ou então fazer parecer que tem pétalas jogadas no caminho, sabe. Aqui, assim como no outro quarto, a gente tem o piso de madeira nessa paginação aqui, e aí a gente colocou um filetinho para separar do ladrilho. E, gente, aqui é a suíte Cobogó, né, como eu falei. Olha isso, bastante luz natural, bastante ventilação, a gente tem o box enorme aqui, com 2 chuveiros, muito bom. A gente colocou, não ladrilho, a gente colocou azulejo branquinho aqui. Isso aqui vai ser uma jardineira mais pra frente, então vão ter umas plantinhas aqui. E a gente tem uma janela, né, às vezes faz, pra evitar chuva ou então o frio, quando estiver usando esse banheiro. E a gente tem a mesma ideia, tem uma sanca, de novo, sanca porque ela é maior, né, e aí a luz vai passar mais aqui. A gente tem do lado de cá um nicho, seguindo a paginação aqui dos azulejos, o que ficou ótimo. E do lado de cá, a gente teve que fazer um desenho diferente, mas tentamos seguir também o desenho dos azulejos, justamente porque do lado de cá tinha uma estrutura que a gente não conseguiria fazer essa abertura simétrica. Então isso foi uma mudança que durante a obra a gente descobriu. E aqui a gente tem nessa parede que separa a parte da cuba do box, aqui vai vir o vidro, né, do box, a gente colocou os misturadores aqui para os 2 chuveiros, porque aí aqui a gente não tem nenhuma intervenção mais. Aqui na área do vaso, e a gente tem a parte da cuba. Vai ter um armário, na verdade, aqui embaixo. Tem uma espera ali, porque embaixo do armário vai ter uma luz jogando aqui para as pétalas. E aqui a gente tem um espelho. E, gente, essa tela tensionada, que vocês estão preparados? É uma luz muito legal. Tá vendo? Parece uma claraboia. E ela ilumina o banheiro inteiro. O que é bom, porque aqui, quem tá mais perto, consegue ter essa luz que a gente colocou no outro banheiro, um perfilzinho mais discreto, só que dela espalha mais. E a gente não tem mais nenhuma outra luz no teto, porque essa aqui já é forte o suficiente para iluminar todo o ambiente. Aí agora aqui, como a gente tem essa parte do box que, queira ou não, fica um pouco na sombra, a gente fez a nossa iluminação na sanca, né. Então a gente tem a luz jogando aqui. Inicialmente, a gente queria que essa luz
não jogasse pra esse dente aqui. Mas isso aqui é uma viga que não tinha lá na sala e na lavanderia. Então lá a gente conseguiu dar um efeito maior dessa luz iluminando o cobogó. Aqui ela joga mais pra essa parte. Ilumina também igual, mas o efeito pro cobogó fica um pouco diferente. O que é ok também, a gente teve que adaptar, faz parte. Então, assim, era uma Vika que realmente não tava esperada que ela aparecesse aqui, mas ficou bem bom também. Deu uma luz ótima. À noite, isso aqui, pra tomar um banho relaxante, vai ficar muito bom. E essa aqui, excelente também. E ficou muito legal. Ficou lindo. Agora eu tô saindo aqui da parte íntima e voltando pra social. E essa vista aqui, gente, eu adoro, acho muito legal porque a gente consegue ver o impacto dos ladrilhos, com o mármore, com as colunas de concreto que ficaram aparentes. E assim, o efeito é muito legal, é muito bonito. Isso aqui com certeza vai dar uma foto legal, né? Já tô pensando aqui nas fotos que a gente vai tirar mais pra frente, quando tiver tudo pronto. E, e o armário que vem aqui é um armário branco, ele é branco até aqui. Quando chega nesse ponto aqui, ele vira um armário de madeira, porque ele vai fazer essa quina. Esqueci de falar isso. Mas posso colocar uma imagem aqui desses ângulos para vocês verem mais ou menos como vai ficar. E do lado de cá a gente vai fazer um armário azul, combinando aqui com o piso. E quando a gente tem essa vista aqui, vou dar uma ré, a gente tem isso aqui. Acho que aqui vai ficar melhor de ver. Como tá tudo integrado, a gente vai ter esse armário de fundo e a estante da sala, a gente quis fazer eles meio que parecidos, assim. Então vai ter esse armário não vai encostar no teto, assim como a estante, até porque tem ar-condicionado. Então vão ser 2 armários soltinhos aqui, um azul e um de madeira. Bom, gente, assim eu encerro nossa visita aqui no AP Tela Viva. Espero poder voltar muito em breve para mostrar para vocês com a marcenaria, que vai ficar muito legal. E em breve eles começam a instalar, então eu vou voltar aqui para mostrar como é que vai ficar. E óbvio, depois, quando tiver tudo pronto, para no dia das fotos a gente fazer aquele tour, mostrar o apartamento com os móveis, que a gente já auxiliou a nossa cliente na compra. Então vai ficar muito legal. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curte, por favor, compartilhe com quem vocês acham que vão gostar também. Segue o nosso canal para acompanhar os próximos e a gente se vê em breve.